Bom dia, seja bem-vindo ao programa Mundo Business desse domingo. Esse é o seu lugar para ficar bem informado sobre carreira, mercado de trabalho, inovação, tecnologia, economia e investimentos. Eu quero você aqui comigo, o programa Mundo Business começa agora. No programa de hoje, vamos conhecer a história do primeiro capixaba que escalou o Monte Everest. Mercado imobiliário, vamos falar sobre o crescimento do setor na cidade de Vila Velha. E ainda a ArcelorMittal inaugura sua planta de dessalinização. O investimento, 50 milhões de reais. Ela vai tirar o sal da água do mar. E direto de Ribananal, eu mostro para vocês um pouco sobre a importância do crédito rural para os produtores capixabas. Muito bom contar com a sua companhia. Bom, você percebeu que tudo ficou mais caro, né? Da carne à gasolina. E no mercado imobiliário não foi diferente. Só que dessa vez, mesmo com os preços subindo, o mercado tem andado bem e vendido muito. Eu fui até Vila Velha entender melhor essa história de como que o Espírito Santo está posicionado nos imóveis. Olha aí. O mercado imobiliário capixaba tem caminhado a passos largos. De acordo com o radar imobiliário da Apex Partners, no primeiro semestre do ano de 2021, foram vendidos 463 apartamentos só na cidade de Vitória. Para se ter ideia, esse número é quase 30% maior do que o total de imóveis vendidos no segundo semestre do ano passado. No Espírito Santo, outra cidade que se destaca é Vila Velha. As famílias têm procurado cada vez mais espaço e também conforto com uma vida perto do mar. De acordo com esse especialista, o mercado de Vila Velha é o maior do estado. Ricardo, o mercado tem crescido e tem crescido de forma bem consistente. Desde meados do ano passado, quando a gente experimentou uma taxa mais agressiva da taxa de juros, a gente percebeu o início de um processo de recuperação, né? E que, independente do contexto macro, ou da crise sanitária, a gente percebe uma tendência de manutenção desse processo de aquecimento. Sem dúvida nenhuma, a gente tem duas cidades, né, que são as mais importantes, talvez, do ponto de vista imobiliário: Vitória, né, e a nossa nova aposta, que é Vila Velha, né. Ali é o maior mercado imobiliário, é o segundo município com a maior população do estado, uma densidade demográfica bastante interessante. Ainda tem regiões aí com baixíssimo índice de verticalização. Então eu acho, a nossa aposta é que vai continuar sendo o maior mercado imobiliário do Espírito Santo ainda pelos próximos anos. As baixas taxas de juros atraíram investidores para o mercado. Eliezer, esse momento tem sido indicado por muitos investidores como um bom momento para comprar imóveis. Você tem feito esse movimento. Isso. Por quê? Isso. Bom, por acreditar no mercado imobiliário como uma possibilidade grande de investimento. Então, eu sou um aficionado aí por imóveis e entendo o valor e, para mim, é o melhor investimento. Nos bastidores, você me contava de algumas transações que você fez. Até quanto você acha que o investidor pode ganhar na compra de um imóvel? Eu entendo que nessa fase, especificamente, se você comprar bem, se você conseguir realizar o lucro, né, seja com investimento no imóvel, você preparando ele para a venda, eu enxergo que até 50%. Em alguns casos, e é isso que eu estou buscando. Bacana, ou seja, um investidor que colocou 1 milhão no imóvel pode tirar até 500 mil reais de lucro, principalmente numa curta janela de tempo, né? Exatamente, exatamente. E olha que estamos saindo aí de uma crise, né? Então definitivamente é uma oportunidade. Um ponto importante investindo em imóveis é ter parceiros confiáveis, né? Você está falando em grandes valores, processos documentais que levam um certo tempo, há questão de contrato, então não é tão simples. E para mim é fundamental um parceiro de confiança sólido no mercado e foi isso que eu busquei. Então você pode dormir tranquilo, né, nessa fase, sabendo que você está cumprindo todas as etapas documentais de forma correta. E aí você tem uma chance muito maior de êxito, é o que eu enxergo.
Em Vila Velha, em especial, o destaque vai para os condomínios horizontais e para os prédios de luxo que deram origem até a bairros, como esse que estamos agora. O valor estimado das unidades desse prédio é de 200 milhões de reais. E a ideia é que mais 12 torres sejam construídas aqui nessa região, totalizando mais de 1.500 unidades residenciais. Daniel, agora esse momento do mercado imobiliário também se reflete aqui em Vila Velha. Só no ano passado você me contou que vendeu 33 milhões de reais em imóveis aqui na cidade. Qual é a expectativa para esse ano? 50 milhões. 50 milhões. 50 milhões. E como é que você entende que o mercado está avançando aqui? A gente tem visto desde maio do ano passado, quando a gente pôde revisitar os imóveis, voltamos a visitar os imóveis, né? Com essa questão de pandemia e tudo mais. Houve uma elevação, um aquecimento muito grande. Desde maio para cá a gente não para de vender. Bacana. Agora, esse aquecimento não para de vender, mas também tem um impacto nos preços. Os preços estão subindo, né? E mesmo assim as vendas continuam, né? Exato. As vendas continuam porque as unidades têm ficado cada vez mais escassas. As melhores unidades têm ficado cada vez mais escassas. E existiu uma valorização estabilizada por muito tempo. Então isso naturalmente precisava acontecer. E agora a gente tem visto os preços aí, num empreendimento como esse, por exemplo, baterem 9, 10 mil reais o metro quadrado aqui em Taparica, né? Exatamente. E posso te dizer que por se tratar de um empreendimento de alto padrão e de frente para o mar, ainda é um excelente valor. Uma tendência entre os investidores é também comprar imóveis para reformar e revender mais caro. É o que explica essa arquiteta. Quando a pessoa chega em um imóvel decorado, todo projetado, ela já enche os olhos, né? Já se imagina ali naquela sala de estar, o tamanho do sofá. Então eu acho que isso tudo faz agregar o valor, a vontade, né? O desejo de falar, eu também posso fazer assim e tal. Então acaba que para quem está vendendo, consegue vender às vezes com um preço maior. E para quem está comprando também é melhor entrar no imóvel que já está pronto, né? Sem dúvidas, na questão dos imóveis decorados, né? Eu acho que a gente, arquiteto, mostra para o cliente e ao mesmo tempo para o investidor o quanto aquilo faz valorizar ainda mais o espaço, né? Porque a gente projeta querendo que aquilo seja um sucesso. Daniel, agora a gente está vendo que tem gente que compra imóvel não só para morar, também para investir, né? Qual que é o objetivo desses investidores que você tem recebido aqui? Olha, primeiro é a tranquilidade, Ricardo, do investimento no mercado imobiliário. Ao longo dos anos, a gente viu que historicamente isso acontece. Esse investidor ele tem rentabilidade e ele tem tranquilidade. Tem segurança, né? A gente sabe que o investimento imobiliário, historicamente, ele sempre pôde preservar patrimônio, além de dar, na maior parte das vezes, rentabilidade, ganhos financeiros para as pessoas, né? Exatamente. Por isso é tão importante escolher a unidade certa. Então, realmente ter um consultor ao seu lado é muito importante. E escolhendo bem, a probabilidade de retorno é muito grande. Bacana. Muita gente também não só compra imóveis para vender em seguida. Às vezes ele pega, reforma, agrega um valor ao imóvel para conseguir depois repassar esse preço na venda, né? Exatamente. Existe essa modalidade. Existem as pessoas que decoram os imóveis, moram por um período e fazem a revenda. Então, também é muito interessante, porque você tem o desfrute do imóvel, obviamente, e uma rentabilidade ao longo do período, 1 ano, 2 anos, comparado a outros investimentos. É uma rentabilidade muito boa num curto período de tempo. E acaba sendo melhor para quem compra também, né? Exatamente, porque você já encontra um imóvel decorado. Ninguém quer perder tempo hoje em dia, né? A verdade é essa. Então, você comprar um imóvel pronto para morar, realmente é um grande diferencial. Entre as várias modalidades, as várias formas de ganhar dinheiro com imóvel, está também o aluguel, muito conhecido e muito usado pelos brasileiros, né? Exatamente. Você tem visto isso acontecer aqui em Vila Velha? O mercado de locações está em alta. Falta de produto é uma realidade do mercado e automaticamente aquilo que falta sobe preço. Sim. E é isso que a gente tem vivido hoje. Então, também para o investidor é um excelente negócio. Mas o mercado imobiliário também tem seus problemas. Entre eles, o excesso de burocracia na hora de comprar e vender um imóvel e a inexperiência de alguns corretores. Para a ONI, a solução está na tecnologia e no atendimento personalizado aos clientes. Boa parte desse problema a gente consegue solucionar com tecnologia. Outra parte, com experiência.
Então a gente precisa ter uma compreensão muito boa na documentação dos imóveis para que o cliente não seja surpreendido. Falando de tecnologia, você me contou aqui nos bastidores que quer lançar um aplicativo, né? Exatamente. Qual que é a ideia com isso? A gente pretende monitorar as partes, né, tanto compradores quanto vendedores, na jornada de compra do imóvel. Então, não existe mais comprar no escuro, né? O cliente vai saber online de como está passo a passo dos seus processos e das documentações que envolvem o processo de compra do imóvel. Daniel, isso é bacana porque a gente vê hoje, infelizmente, muitos corretores empurrando o imóvel goela abaixo do cliente, né? Se a gente consegue mudar essa visão para uma visão de mais tecnologia, de jornada, a gente acaba também colocando o cliente em primeiro lugar, né? Exatamente. O nosso desafio é esse, né? Mostrar para o mercado imobiliário que é possível, né, comprar o problema do cliente, né? É mais saudável, é mais rentável para todas as partes. Então, o nosso maior desafio é esse, a gente está engajado nesse processo. No fim das contas, quando você atende bem o cliente, você atende ele mais vezes, né? Muitas vezes você acaba virando o corretor da família, né? Que é o que a gente, é o nosso sonho, aquilo que a gente trabalha para acontecer, ser o corretor da família. Bacana. Agora, uma última questão aqui, a gente estava conversando agora há pouco. Você falou que quer ir para Vitória também, é isso? O nosso plano é acelerar esse processo no último trimestre, para que a gente possa estar mais perto do público de Vitória, porque vendemos em Vitória já há muitos anos, estamos perto, porém distantes. Então a gente quer estar mais próximo com uma loja em Vitória para melhorar esse contato. Assim como Vila Velha, a Vitória também não para de crescer, né? Não para de crescer, a demanda é ótima, os clientes são maravilhosos, os clientes são mais certeiros, são clientes decididos, os clientes de Vitória, e a gente quer estar perto desse público. Para fazer um investimento seguro, o advogado Guilherme Almeida dá algumas dicas. Ricardo, é muito interessante que na compra de um imóvel, o comprador se certifique em vários pontos. É interessante fazer uma análise profunda documental do imóvel, certidão de imóvel para poder verificar se tem algum ônus, alguma restrição, bem como análise de próprios documentos dos vendedores. Uma reunião inicial com os vendedores para poder entender o contexto da venda e a busca de um profissional capacitado que possa tratar com segurança de um contrato são muito importantes para que a compra seja segura e se evite esse tipo de fraude. No último ano, a gente teve, pelo CNJ, o lançamento do projeto e-notariado, que, na minha opinião, vai avançar e muito o mercado imobiliário brasileiro, porque ele possibilita o acesso a certidões de imóveis de forma digital, ou seja, em qualquer lugar do Brasil eu tiro uma certidão de imóvel de forma digital e, mais do que isso, ele possibilita a lavratura de escrituras de forma não presencial, ou seja, eu não preciso me locomover mais com presença física em cartório. Hoje é possível, por esse sistema, que você faça uma escritura por videoconferência, onde o cartório confere a documentação num ato gravado e solicita a declaração de vontade a respeito das principais características da escritura e ali o ato gravado passa a fazer parte daquela escritura. A liderança de hoje é o empresário primeiro capixaba a escalar o Monte Everest. Eu estou aqui com Juarez Soares, empresário do setor imobiliário, capixaba. Juarez, obrigado pela presença. Obrigado a você, Ricardo, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Queria começar, por óbvio, com essa história do Monte Everest, né? Quando é que surgiu essa ideia de escalar o Monte Everest, que é o maior pico do mundo, né? Sim. Ricardo, eu tenho algumas paixões na vida, né? Uma delas são as montanhas. Eu comecei a escalar quando eu tinha 30 anos, isso foi 2000, 2001, e não parei mais. É um hobby que eu tenho, né? Então a montanha, a escalada, ela ocupa um espaço como hobby na minha vida. E tem um projeto do montanhismo mundial que chama 7 Cumes, que consiste em subir a montanha mais alta de cada continente. E isso, para mim, à época, era uma total impossibilidade, tanto física, como técnica, como financeira, porque algumas delas são muito caras. Mas a próxima é sempre uma possibilidade, né? Então eu terminava uma montanha e falava, bom, qual vai ser a próxima? E aí eu fui puxando esse novelo. Naturalmente eu tinha que conciliar isso com trabalho, com família,
mas eu estou aí nessa jornada. E o Everest, então, é o maior cume do mundo, mas a parte desse projeto, e eu estive lá em 2019. 2019. Mas você preparou por muito tempo para chegar até o Everest, né? Cara, eu penso que é uma preparação, quase que a preparação de uma vida, sabe? Mas se for pensar assim, naquele empurrão final, foi 1 ano e meio de preparação. Eu tive uma lesão, uma hérnia de disco nesse meio tempo, então isso complicou um pouquinho né, todo o processo, porque colocou uma incógnita aí nesse meio, mas eu consegui recuperar e em março de 2019, então, a gente partiu para essa expedição. São 60 dias de expedição, 60 dias lá na montanha. Começando o trekking aqui pela vila de Lukla, onde o nosso helicóptero chegou. Cidade, a vilazinha bem pitoresca. E como é que foi esse processo de escalar a montanha de fato? Bom, eu penso que talvez foram algumas montanhas nesse processo. Tem aquela montanha física lá, aquele maciço de gelo, de pedra gigante, aquela coisa mais linda. Quantos metros são de altitude? São 8.898 metros. Ou seja, mais de 8 quilômetros de montanha. Acima. Sim. Nesses 60 dias de expedição, que é um período longo, é você conseguir se manter saudável. Parece óbvio, né? Mas é muito fácil de você adoecer, e adoecer ou machucar é praticamente fatal, é fim de linha. Naquelas altitudes, para recuperar é muito complexo. Então, eu penso que foi, talvez assim, ter esse equilíbrio entre aquela montanha física e os fantasmas aí que habitam a nossa mente. Quais foram os seus medos na hora de subir? Então, tem um trecho da montanha que chama Cascata de Gelo de Khumbu, que vai do campo base a 5.400 ao campo 1, 6.000 metros. E esse trecho é muito complicado. Chama Cascata de Gelo porque é uma cascata de gelo, aquilo tem movimento diário. Cada dia que você passa, ela está de uma forma. E ela é muito perigosa, talvez seja o trecho mais crítico da escalada, ou certamente um dos mais críticos da escalada ao Everest. E eu tinha muita ansiedade, muita tensão em relação a esse trecho da escalada, a ponto de quase desencadear um processo assim de autossabotagem, do tipo assim, não, eu não posso passar aí de novo, porque a gente vai subindo e descendo para aclimatar. Então eu falei, não posso passar aí de novo. Então assim, tomar a consciência do risco dessa autossabotagem, que foi muito real, entender essa autossabotagem, ela estaria relacionada então a que medo? Seria o medo, talvez, do fracasso, né? Quer dizer, de não conseguir? E isso nos traz aí algumas outras perguntas do que seria o fracasso realmente para uma expedição dessa. Mas seria o medo do fracasso? Tem um professor meu lá do INSEAD também que ele fala, olha, a gente às vezes joga muita luz no medo do fracasso, mas tem também no medo do sucesso. Porque ambos te tiram do lugar comum, né? Daquele lugar cômodo que a gente está habituado, né? Então também conseguir te traz aí ou uma outra exposição, ou uma outra responsabilidade que você não tinha antes também. E aí vai entender os meandros aí da nossa mente para criar os mecanismos aí, tanto de sabotar, como, tomando consciência disso, de reverter também, né, a chave e seguir adiante. E aí você reverteu, seguiu adiante, subiu, chegou até o cume. Quando você chegou lá em cima, o que você pensou? Pois é, essa é uma pergunta, né? Puxa, 60 dias de expedição, quanto tempo você fica no cume? O que você faz no cume? Pois eu digo, a gente não fica mais do que 15 minutos no cume. É com muita alegria que eu quero informar que no dia 22 de maio, às 3h11 da manhã, eu estava tocando a pedra da montanha mais alta do mundo. E comigo estava a bandeira do Espírito Santo. Montanha, diferentemente assim, talvez de correr uma maratona, onde a gente cruzou a linha de chegada, acabou, você pode desmontar,
Montanha, quando você está lá em cima, você está na metade do caminho. Você tem uma montanha para descer. E a maioria dos acidentes acontecem na descida, justamente por essa combinação perigosa de cansaço com a mente relaxada. Então, o cume da montanha não é um lugar para se ficar. Você chegou, tirou as fotos de praxe, eu agradeço a Deus, aos colegas que estão comigo pela oportunidade, tiro aquelas fotos e olha para baixo e começa a descer novamente. Mas a celebração é lá embaixo, é só quando chega na segurança lá do campo base, aí a gente quebra tudo. Você ficou 60 dias nessa temperatura, né? Imagino que... Quantos graus faz lá? A gente pega... Às vezes, na incidência do sol muito forte, às vezes bate no campo base ou no campo, até o campo 2, que é uma panela assim, às vezes bate 25 graus. Mas aí passa uma sombra, positivo. Passa uma sombra, a temperatura despenca para -10, assim, em questão de segundos. E no dia do cume, propriamente dito, a gente sai, né, do acampamento 4 a 8.000 metros, já com todo aquele ar rarefeito, então a gente está usando o oxigênio suplementar nessa altitude, e ali a gente pegou talvez assim entre -30 e até -40, -42 no cume, e bastante vento, então assim é realmente inóspito, né? As condições climáticas e da natureza, elas se manifestam de uma força absurdamente intensa, né? Nessas altitudes. Bacana, Juarez, você foi até o Everest, mas a sua vida vai muito além disso, né? Você é empresário do setor imobiliário e tem uma trajetória também como empresário. Como é que você consegue conectar essas duas coisas? Eu digo não só em questão de gestão de tempo, mas principalmente quais são os aprendizados que você leva de uma área para outra? Bem, primeiro assim, na questão de organizar essas expedições, eu sou casado, eu tenho 2 filhos, de maneira que, de alguma forma, a família tem que estar envolvida. De alguma forma, isso não pode ser um projeto só seu. A família tem que estar envolvida e tem que ser um projeto da família. Senão, o custo pessoal é muito alto. Então, esse é um lado. Quanto a essas analogias entre mundo corporativo e montanha, até o Everest, essa nunca tinha sido... Eu nunca tinha ido para a montanha com esses olhos. Então, eu penso assim... que o que eu deixava e o que eu trazia era muito orgânico, sabe? Eu aprendia pela vivência, pela experiência, porque cada experiência intensa, a gente sai dela uma outra pessoa, a gente sai diferente. No caso do Everest, eu estava terminando um curso de mestrado, eu fiz a minha tese de mestrado em processo de tomada de decisões em ambientes de extrema pressão, usando os elementos da economia comportamental. Que é o dia a dia de um empresário. É o dia a dia de um empresário. Está muito pressionado, tem questão financeira pipocando, questão de cliente, você precisa tomar decisão no meio disso tudo. Exatamente. E fazer o negócio prosperar, né? Exatamente. Então, isso estava muito dentro de mim e eu fui, então, para essa expedição ao Everest com esse outro radar também ligado, para absorver alguns, né, talvez assim, ou validar alguns conhecimentos, vamos dizer assim. E aí são vários, mas eu poderia chamar a atenção, talvez nessa questão da tomada de decisão, mais especificamente, é que quando a gente está em alta altitude, né, com ar rarefeito, um dos efeitos, quer dizer, são vários os efeitos no organismo, de cansaço, de dor de cabeça, mas um deles é a confusão mental. A gente fica com a cabeça, pouco oxigênio. Pouco oxigênio, né? A gente fica num estado como se fosse de semi-embriaguez. E aí, como tomar decisões quando a gente não pode confiar na nossa capacidade de fazer bons julgamentos? E então, de certa forma, eu fui aprendendo assim, algumas lições dos líderes de expedições, dos Sherpas, e de maneira que eu criei tipo um checklist, sabe? Simples, que são 3 pontos: resultado, segurança e ética. Contribui para eu chegar onde eu quero chegar? É seguro? Porque, como dizem, né, tem até um ditado, chegar no cume é opcional, voltar vivo é mandatório, né? Então, é seguro nessa análise de cenários de risco? E 3, é ético?
porque não basta chegar, né? É como chegar também, quem você quer ser, né? Quando chegar lá. Então é ético com você, é ético com o outro, é ético com a natureza. Então, bateu esses 3 pontos, segue. Agora, Juarez, você chegou no cume do Everest, né? Basicamente zerou o jogo, vamos dizer assim, pelo menos quando o assunto for escaladas em montanhas pelo mundo. O que você pretende fazer a partir de agora, olhando para frente, né? O futuro? Isso é muito curioso, né? Porque a gente fala, puxa, subiu o Everest, o que mais tem para subir? Mas cada montanha tem no seu encanto. Então aqui, no quintal nosso, Mestre Álvaro, eu adoro ir para o Mestre Álvaro. Eu vou inúmeras vezes, quase toda semana. Pico da Bandeira. Dentro agora, e outros projetos. Agora mesmo voltei da Bolívia, estava lá escalando uns 6.000 metros. E agora dentro do projeto dos 7 cumes, tem o Alasca, o Denali, né, no Alasca. Eu tive lá em 2014. A gente não fez o cume por causa do tempo, do mau tempo. Tivemos que voltar. E aí eu penso em voltar no Denali para concluir aí o projeto, né? Então, dentro dessa... 7 só falta o Denali, só falta o Alasca. Só falta o Denali, o do Alasca. E aí, assim, olhando para agora, sua vida, sua carreira profissional mesmo, depois de ter zerado esse jogo aí, o que você enxerga? Você pretende ainda continuar, enfim, avançando, crescendo? Qual que é? Ricardo, eu acho que uma das grandes descobertas, talvez, que eu tenha feito nos últimos tempos, é que a gente não precisa ter um único chapéu. Eu ainda sou de uma geração onde a gente começava numa atividade e terminava nessa atividade. Aquela carreira, né? Então hoje eu finalmente assim descobri que não preciso ter um único chapéu e não preciso ocupar um único espaço. Então eu continuo com os meus projetos no mercado imobiliário que eu gosto de fazer. Entretanto, hoje menos no varejo e mais na estruturação de negócios, trabalhando clientes de forma um pouco mais especial para trazer soluções. Desenvolvendo também os prédios. Desenvolvendo, né? Exatamente. Legal. Participo de conselho de algumas empresas também. E o outro chapéu que eu tenho é justamente esse, de colocar no liquidificador essa experiência profissional, esses aprendizados com a montanha, a riqueza que foi o próprio curso lá no INSEAD também, que eu fiz. INSEAD é uma das maiores escolas de negócio do mundo, né? Sim. Então, colocar isso tudo no liquidificador para, de alguma forma, assim, ajudar, especialmente líderes, jovens líderes, nesse processo de desenvolvimento, né? Bacana. Então, essa é uma das minhas paixões aí do momento também, pós-Everest. Bacana. Agora, Juarez, para a gente finalizar, um bate-bola, uma liderança que te inspira. Liderança que me inspira é Winston Churchill. Primeiro-ministro da Inglaterra. Primeiro-ministro da Inglaterra na Segunda Guerra. Bacana. Uma empresa que te inspira? Natura. Pela pegada ESG, muito antes de ESG virar moda, né? Sempre foi uma empresa muito sustentável, muito né? Que sustentável. Olhou muito para a sociedade, para o meio ambiente. Né? No core dela, né? Já tinha isso muito antes disso vir à tona. Bacana. Um princípio não negociável? Ética. Uma vitória? Família. Uma derrota? Acho que passar por experiências e não aprender. A sensação de não aprender é muito ruim. O melhor investimento? O melhor investimento, eu penso que ao fim e ao cabo é onde está seu coração. O pior investimento? Aquilo que vai contra seus valores. O preço é muito alto, muito alto. A virada de chave na sua vida? Eu acho que a gente passa por várias viradas de chave na vida. A última minha foi o encerramento da minha sociedade em 2015. Eu, com 46 anos, que eu olhei no espelho e me perguntei como eu quero viver a segunda metade da minha vida. Se pudesse voltar atrás? Tem um livro do Ítalo Calvino que chama Cidades Invisíveis e ele fala que a vida não vivida são ramos da mesma árvore, são ramos secos, mas fazem parte de você. Então eu penso que as coisas que eu não vivi, ou as escolhas que eu fiz, e consequentemente as que eu não fiz, hoje, de uma forma ou de outra, elas são parte de mim, mesmo eu não as tendo vivido.
e isso traz um certo conforto, sabe? Que aí a gente não fica muito naquele tudo ou nada, né? Então, quer dizer, puxa, tá comigo, mesmo eu não tendo vivido. Um hobby. Montanha. Esse é fácil. Se pudesse deixar uma mensagem agora para quem assiste a gente em casa, qual seria? Eu penso que é uma mensagem relacionada à coragem. Mas a coragem não em você ir a qualquer custo, mas a coragem de olhar para dentro de si, de entender e tomar consciência aí das suas próprias fragilidades, porque você vai precisar disso para chegar aí no cume das suas montanhas. Bacana. Juarez, parabéns pela trajetória, tá? Obrigado pela entrevista, grande aprendizado. Um abraço. Foi ótimo. Muito obrigado a vocês também. Você já imaginou transformar a água do mar em água doce? Pois é o que a ArcelorMittal está fazendo aqui na planta de Tubarão, na Serra. Um investimento de 50 milhões de reais. Eu fui até lá conhecer a planta e aproveitei e conversei com o presidente da ArcelorMittal. Olha aí. Você sabe por que a sua conta de energia ficou mais cara? Porque hoje estamos em meio a uma crise hídrica. Com a pouca chuva em determinadas regiões do país, faltou água nos reservatórios que produzem energia elétrica. Isso só confirma aquilo que todo mundo já sabe. A água é fundamental para todos nós. A empresa já tem o menor índice de consumo industrial de água doce do Brasil. 96% da água utilizada pela ArcelorMittal hoje vem do mar. Mas a ideia é reduzir cada vez mais esse consumo. Atualmente, 97% da água doce utilizada pela empresa é reaproveitada. A planta de dessalinização consumirá cerca de 3 megawatts de energia elétrica e representa menos de 1% do total de energia gerada pela própria ArcelorMittal. Tubarão é autossuficiente em energia. Para entender melhor, converso com o presidente da empresa, Benjamin Batista Filho, que se despede do cargo.
Também conversamos com o futuro CEO da ArcelorMittal, Jorge Oliveira, sobre o investimento. Exatamente. Como é que funciona o processo? A água ela é captada lá no mar, por esse conjunto de bombas, ela entra aqui no processo, aí ela passa por um estágio de filtração, que é exatamente isso que a gente está vendo aqui na nossa frente. Então a gente tem 7 conjuntos destes filtros e a água ela sai desse processo com nenhuma partícula física. E além disso, esses filtros têm a capacidade de eliminar até 99,9999% de bactérias e vírus. Ou seja, essa água aqui sai totalmente purificada e preparada para o processo seguinte que a gente vai ver, que é a osmose reversa. Isso aí, porque o sal ele vem dissolvido na água, então com um processo simples de filtragem, você não consegue retirar o sal da água. Você só retira aquilo que está como parte sólida, né, nesse produto. Então quando a gente vem para aqui é um outro tipo de equipamento, onde de fato se faz o processo de osmose reversa. Osmose reversa é o seguinte, você tem esse conjunto de tubos, dentro desse tubo você tem uma membrana que é uma espiral e essa água entra pelo lado externo dessa membrana com alta pressão e é uma membrana com uma passagem muito pequena que retém todo o sal dessa água. Aí pelo centro da membrana tem o que a gente chama de permeado, que é a água de fato sem nenhum sal contido nela. E o sal ele sai pelo outro lado dentro da salmoura, que é o que a gente chama de rejeito do processo. Isso são bombas de altíssima pressão, que é a pressão que é dada por esse equipamento que faz com que essa água consiga passar pelas membranas. E um passo bem interessante é que esse equipamento aqui especificamente, ele faz a recuperação de 50% da energia dessa água que entrou, passou no primeiro passo, essa energia é recuperada e volta para o processo. Com isso, o consumo de energia da planta é reduzido aí em praticamente 50%, por causa desse equipamento aqui. Então ainda mais eficiência energética, né? Esse é o objetivo, porque o grande impacto que você tem numa planta de dessalinização é justamente o consumo de energia. Então toda ação que você promove para recuperar a energia aqui, ela tem um resultado muito grande. Como vimos, o investimento em sustentabilidade, como esse de 50 milhões de reais na planta de dessalinização da ArcelorMittal, beneficia não só o futuro da empresa, como também toda a sociedade capixaba. E o que foi destaque no mercado financeiro essa semana e o que vai ser na próxima. Você confere agora no quadro Mercado Diário com Vinícius Torres. Olha aí. Fala, Ricardo, tudo bem? Olha, semana agitadíssima nos mercados financeiros internacionais e nacionais e vamos começar falando de coisa boa, né? Nos Estados Unidos a gente viu os dados do varejo
vindo levemente positivo no mês de agosto, bem como também os dados de inflação que vieram abaixo do esperado, mostrando que a situação por lá está controlada. Na parte negativa, Ricardo, a gente viu a segunda maior incorporadora da China anunciando uma dívida de mais de 300 bilhões, considerando aí um possível calote aos seus credores. Já na parte do mercado brasileiro, a gente teve a Bolsa mais uma semana negativa, né, fechando aí o nosso índice Bovespa com 2,5% de queda, puxado muito pela mineradora Vale, que caiu próximo ali, um pouco acima dos 9% de queda na semana, mas a notícia boa é que ela anunciou que no dia 30 de setembro ela pagará mais de R$ 8,00 de dividendos por ação. Então, notícia positiva, apesar da forte queda das ações. Para a semana que vem, Ricardo, o destaque fica completo para Super Quarta. Super Quarta é onde a gente vai poder ver a decisão da taxa de juros do mercado americano, bem como também do mercado brasileiro. Ricardo, a gente volta semana que vem com mais notícias do mercado financeiro. Um forte abraço. As notícias mais importantes da semana para a economia capixaba você vai ver agora no quadro Giro de Notícias. Olha, a gente vai começar com uma notícia boa. O número de empresas abertas no Espírito Santo bateu recorde nesse mês de agosto desde 2010. Foram 1.904 companhias abertas de acordo com a Junta Comercial. Olha, a seca tem preocupado os agricultores capixabas. De acordo com o Incaper, 27 municípios do estado já apresentam um risco moderado para essa seca que vem se prolongando. Isso deve impactar os resultados do agronegócio nesse segundo semestre. Olha, eu acho que você já percebeu que construir ficou mais caro, né? Pois é, até o mês de agosto desse ano de 2021, o custo de construção no Espírito Santo subiu mais de 15%, acima da média nacional de 14%. Hoje, construir um metro quadrado de casa aqui no estado custa mais de R$ 1.350, de acordo com o Sinap. Bom, você já sabe que pode ter acesso a todas essas informações no Folha Business, nas colunas do jornal Folha Vitória, no canal do YouTube e também no Instagram, @FolhaBusiness. Não perde. Olha, Mundo Business vai para um breve intervalo, mas fica aí porque no próximo bloco a gente volta direto de Linhares com o quadro Agrobusiness. Estamos de volta com o programa Mundo Business para falar sobre o agronegócio capixaba. Uma cooperativa liberou 550 milhões de reais em crédito rural para sustentar os nossos produtores rurais no desenvolvimento dos negócios. Quem vai contar essa história para a gente é a Stephanie Sampaio no quadro Agrobusiness. Olha aí. O agronegócio é um dos setores mais importantes do Espírito Santo. 30% do nosso PIB vem daqui. E essa atividade é muito importante para 80% dos municípios do nosso estado. No café, somos destaque, grande produtor e exportador. E para fazer essa roda girar e financiar o produtor rural, o crédito rural é fundamental. O principal ator desse setor é o Sicoob. Só nos próximos 12 meses, ele vai liberar 550 milhões de reais para os produtores capixabas. No programa de hoje eu converso com o produtor Leonel, da cidade de Rio Bananal, grande produtora de café do nosso estado. Eu vou conversar um pouco com ele sobre a importância do crédito rural e também depois vou no banco Sicoob para falar a quantidade de investimento que eles estão liberando para os produtores do nosso estado. Seu Leonel, recentemente o Espírito Santo passou por uma seca. Como que o senhor se preparou para isso? Bem, Stephanie, a gente sabe que a seca é um ciclo natural da natureza. Eu me preparei fazendo o seguinte, eu construí barragens, né, para armazenar água e investir num sistema de irrigação mais eficiente, né? Gotejo, que ela gasta menos água, né? E também eu automatizei a minha irrigação, assim, que eu não tenho desperdício.
E a outra vantagem é a questão da nutrição das plantas. Agora eu faço tudo lá na casinha, não preciso de mão de obra aqui no campo. Então uma pessoa só toma conta de tudo e isso me traz também economia na gestão, né, da minha propriedade. E o senhor citou gestão e eu acho que esse ponto é muito importante, né? Para poder lidar com todos esses intempéries climáticos, a gente precisa se organizar. Como o senhor enxerga a gestão dentro de uma propriedade rural? Stephanie, a gestão, a gente tem que encarar a propriedade agora como uma empresa. Não dá para ser mais daquele antigamente que vai, só planta e cuida e não sabe o que está acontecendo financeiramente. Inclusive, eu fiz um curso no Senar para aprender a gerenciar a minha propriedade, né? Aí, com isso, o Senar ele me dá um apoio aqui na roça, né? Ele manda um técnico que a gente anota tudo em planilhas para mim saber aonde estão meus gargalos, aonde está indo o meu custo, ali, o meu dinheiro para onde está indo. E assim eu consigo gerir melhor a minha propriedade. Saber a hora que eu tenho que comprar adubo, a hora que eu tenho que vender meu café, a hora que eu tenho que renovar meu maquinário. Então isso tudo, igual eu te falei, é uma empresa. A gente tem que estar por dentro de todas as etapas do café, desde o plantio até a produção. E isso ajuda então o senhor a tomar essa decisão, né? Sim. Agora você sabe a hora. Eu sei a hora de investir, né? Inclusive na hora de tomar o crédito, né? Qual o momento que eu preciso de um crédito para investir? E isso hoje te dá também, então, um poder maior, né? Eu sempre falo que a gestão traz para o produtor uma coisa que ele não tinha antes. Antes era muito empírico, né? A gente tinha que fazer o que dava na cabeça. Hoje em dia o risco é muito grande, a gente precisa estar seguro. Com certeza. É por isso que eu falo que hoje a gente tem que tratar a propriedade como empresa. Porque se você sair fora um pouquinho, você pode quebrar, literalmente quebrar. Porque tem muito produtor vendendo a propriedade porque chega num ponto que ele não consegue mais se sustentar, né? E a gente tenta então gerir assim para não chegar nesse ponto. Eu espero e eu estou vendo que está dando certo. E sobre essa parte financeira que o senhor falou, a questão do crédito rural é muito importante. O que o senhor tem feito sobre isso? Stephanie, não é só importante, é fundamental na propriedade hoje. Como eu te falei sobre gerir como uma empresa, hoje para a gente pegar um crédito, a gente tem que saber o momento certo. Você não vai pegar um crédito lá simplesmente para gastar numa coisa que não tem a ver com a propriedade. Hoje, infelizmente, a gente não consegue controlar o preço da saca de café. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que controlar meus custos. Se eu consigo diminuir meus custos, eu aumento meu lucro na venda da saca. E com esses recursos, eu investi na minha propriedade. Eu melhorei meu maquinário, eu investi na minha irrigação, eu ampliei o meu armazém, eu modernizei lá meu sistema lá de pilagem de café, que eu presto serviço também para os meus vizinhos. Inclusive agora estou montando uma usina solar, tudo isso, né, com recursos que a gente foi feito naquela planilha, né, que a gente viu o momento certo de investir. Com certeza então para o senhor foi fundamental ter essa gestão para se assegurar de que tudo aquilo que você estava planejando daria conta. Fazer a propriedade como uma empresa, tratar a propriedade como uma empresa que você consegue enxergar lá na frente o que você precisa fazer para gerir essa empresa. Para entender a dinâmica do crédito rural que auxilia produtores como o senhor Leonel, fomos até a instituição financeira mais importante do Espírito Santo quando este é o assunto, o Sicoob. Visitamos em específico a agência do Sicoob Rio Bananal, que tem contato direto com os produtores da região de Linhares e do norte do estado. Daliones, se o produtor chega aqui precisando de crédito, qual o procedimento vocês fazem? Olha, inicialmente, quando nós atendemos nosso produtor, o que é que a gente busca saber? Qual vai ser a finalidade do recurso que ele está desejando obter com a cooperativa, né? Sabendo da necessidade, a gente tenta enquadrar para ele a melhor linha. Normalmente, as principais demandas que o produtor traz até nós, ele precisa de recurso para manter o seu ciclo produtivo, ele precisa de recurso para fazer investimento em sua lavoura, para comprar novos equipamentos. Sabendo disso, a melhor linha que a gente tem para ofertar ao nosso associado é o crédito rural. O crédito rural, na verdade, ele é uma política pública, né? Instituída há 55 anos através de lei, que através dela o produtor rural ele consegue ter uma taxa de juros mais atrativa, com um plano de pagamento condizente com a finalidade do recurso que ele está adquirindo conosco na cooperativa, certo? Através do crédito rural ele pode estar fazendo custeio, investimento, modernização e industrialização, o que facilita muito a vida do produtor rural na nossa cidade. Então, no seu dia a dia, você lida muito com produtores rurais aqui na agência, né, Daliones?
Como que você mede o impacto nos negócios dessas pessoas? Rio Bananal, na verdade, ele é um município predominantemente agrícola, né? De acordo com os dados de 2019, 73% da população vive na zona rural. E a maioria dos nossos associados são produtores rurais, né? Ao atender o produtor rural com crédito rural, ele vai ter o recurso disponível para custear o seu ano produtivo, vai ter a possibilidade de fazer uma compra programada dos seus insumos agrícolas, ele vai conseguir comprar novos equipamentos, modernizar sua lavoura, renovar sua lavoura. Porque se não fosse o crédito rural, a maioria dos produtores não teriam esse recurso disponível em mãos para poder estar adquirindo esse material. Então o crédito rural se faz muito importante no município para isso, para impulsionar o agronegócio na região, principalmente para os pequenos produtores. Daliane, você teria algum dado aqui da região? Sim, aqui no nosso município, Rio Bananal, o Cicobi ele está com 2 agências, Santo Antônio e São Sebastião. As 2 agências, no último ano safra, emprestou 46 milhões de custeio, apenas de custeio. E desses 46 milhões, o número não é tão importante. O mais importante é que de 46 milhões foram contratados 406 contratos. 406, então, famílias beneficiadas. Isso, para a gente ver como é que o crédito rural está fomentado na cidade. E o importante é que, normalmente, cada contrato, ele diz respeito a uma família. Aí a gente vê a importância do crédito rural que o Cicobi fornece ao nosso associado. Rutiele, como está o cenário do crédito rural no Cicobi Espírito Santo? O Cicobi Espírito Santo possui uma ampla rede de atendimento em nosso estado, além de atuação em alguns municípios do Rio de Janeiro e da Bahia. Os produtores rurais que desejam investir em melhorias no campo podem contar com o Cicobi. Captamos recursos fora do estado e injetamos na nossa região, gerando melhorias na economia local, geração de renda para o produtor e qualidade de vida para o homem do campo. Rutiele, nós sabemos da importância do Cicobi para o estado na parte de financiamento. Poderia trazer alguns números para a gente do Cicobi e também quais são as expectativas para esse ano, safra? O cooperativismo ele é uma grande força de crédito voltada para os produtores rurais. E a expectativa é que esse número só aumente. Para a safra 2021-2022, iremos liberar um pouco mais de 550 milhões, dividido em 5 mil operações de crédito, né, e se divide em 4 segmentos: custeio, investimento, comercialização e industrialização. No custeio é possível financiar tratos culturais, despesas com beneficiamento e colheita do produto, do ciclo produtivo. Um ponto interessante, Ruth, é que vocês não atendem apenas os grandes produtores, vocês atendem o médio e também o pequeno produtor. Isso, atendemos todos os portes de produtores e temos uma atenção muito especial ao pequeno produtor, que é responsável pela maior parte da produção agropecuária da nossa região. Participar de um setor de atividade que impulsiona a economia brasileira é motivo de muito orgulho para nós do Cicobi. Além de linhas próprias, somos o maior repassador do estado do Fundo de Defesa de Economia Cafeeira, o FUNCAFé, e temos também linhas do BNDES. E Ruth, eu sei que Rio Bananal é referente na produção de café. Vamos tomar um cafezinho? É isso mesmo, Stephanie. Vamos aproveitar e conhecer nossa agência? Vamos lá! Bom, esse foi o programa Mundo Business de hoje. Lembrando sempre que você pode nos acompanhar no YouTube e no Instagram, @FolhaBusiness. E também nos nossos Instagrams pessoais, @Ricardo Frizeira e @Stephanie.agronomia. Eu te espero aqui de volta na TV Vitória Record no próximo domingo às 10 da manhã. Um abraço e um excelente dia.